Sedentos do vinho novo, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Passagem do Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos 18 ao 22, em que Jesus nos questiona: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. À luz de um sermão de um autor anônimo do século VI, refletimos sobre a unidade da Igreja que, recebendo o dom do Espírito Santo, fala todas as línguas, de modo que todos se comunicam e se entendem. Os apóstolos começaram a falar em todas as línguas. Aprove a Deus naquele momento significar a presença do Espírito Santo, fazendo com que todo aquele que o tivesse recebido falasse em todas as línguas. Devemos compreender, irmãos caríssimos, que se trata do mesmo Espírito Santo pelo qual o amor de Deus foi derramado em nossos corações. O amor haveria de reunir na Igreja de Deus todos os povos da terra, e como naquela ocasião um só homem, recebendo o Espírito Santo, podia falar em todas as línguas, também agora uma só Igreja reunida pelo Espírito Santo se exprime em todas as línguas. Se por acaso alguém nos disser: recebeste o Espírito Santo, por que não falas em todas as línguas? Devemos responder: eu falo em todas as línguas, porque sou membro do corpo de Cristo, isto é, da sua Igreja, que se exprime em todas as línguas. Que outra coisa quis Deus significar pela presença do Espírito Santo, a não ser que sua Igreja haveria de falar em todas as línguas? Deste modo, cumpriu-se o que o Senhor tinha prometido. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e assim ambos são preservados. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos 37 ao 38. Por isso, quando ouviram os apóstolos falar em todas as línguas, diziam alguns com certa razão: estão cheios de vinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 13. Na verdade, já se haviam transformado em odres novos, renovados pela graça da santidade, a fim de que, repletos do vinho novo, isto é, do Espírito Santo, parecessem ferver ao falar em todas as línguas. E com este milagre tão evidente, prefiguravam a universalidade da futura Igreja, que haveria de abranger as línguas de todos os povos. Celebrai, pois, este dia como membros do único corpo de Cristo, e não o celebrareis em vão, se realmente sois aquilo que celebrais, isto é, se estáis perfeitamente incorporados naquela Igreja que o Senhor enche do Espírito Santo e faz crescer progressivamente através do mundo inteiro. Esta Igreja ele reconhece como sua e é por ela reconhecida como seu Senhor. O esposo não abandonou sua esposa, por isso ninguém pode substituí-la por outra. É a vós, homens de todas as nações, que sois a Igreja de Cristo, os membros de Cristo, o corpo de Cristo, a esposa de Cristo. É a vós que o apóstolo dirige estas palavras: suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos em guardar a unidade do Espírito
pelo vínculo da paz. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 2 e 3. Reparai como, ao lembrar o preceito de nos suportarmos uns aos outros, falou-nos do amor, e quando se referiu à esperança da unidade, pôs em evidência o vínculo da paz. Esta é a casa de Deus, edificada com pedras vivas. Nela o eterno Pai gosta de morar. Nela seus olhos jamais devem ser ofendidos pelo triste espetáculo da divisão entre seus filhos. Continuemos a nossa reflexão. Acolhamos o dom do Espírito Santo e com ele o amor de Deus que é derramado em nossos corações. Somos membros do único corpo de Cristo e assim devemos viver e agir. Somos membros de uma igreja edificada com pedras vivas e todo esforço deve ser feito para que se supere o triste espetáculo da divisão entre seus filhos, como ouvimos. Envolvidos pelo amor de Deus, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que preenche nossos corações, com coragem e ousadia, sejamos arautos contumazes e intrépidos da alegria do Evangelho, eternos aprendizes da mais bela linguagem universal, a linguagem do Espírito Santo, a linguagem de Deus, que consiste na linguagem do amor. Com o coração renovado a cada dia, acolhamos o vinho novo do amor de Deus, e uma vez transbordante, seja derramado a quantos precisarem, porque sedentos de amor, vida, alegria e paz, sedentos do vinho novo.